Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos. De repente, o seu cunhado liga no sábado à noite, dizendo que amanhã, domingo, passará na sua casa para comer aquele churrasco. E você meio que entra em pânico, porque não tem carne, então corre para o supermercado comprar a carne para fazer o churrasco para seu cunhado. Só que ao chegar no caixa, o seu cartão é recusado e a mensagem diz que você não poderá comprar aquela carne porque já excedeu os seus créditos de carbono no mês. Pode isso, Arnaldo? Você pergunta. Bem, isso ainda não está em vigor, mas o acento fica no ainda, porque logo mais entrará. Acontece que governos importantes, como o dos Estados Unidos, também o Reino Unido, entre outros, querem substituir as suas moedas de papel por CBDS, ou então por moedas digitais. Os Estados Unidos já vêm ensaiando entrar no dólar digital há algum tempo. Uma moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos, CBDC, seria uma forma digital do dólar americano, disse a Casa Branca alguns dias atrás. Embora os Estados Unidos ainda não tenham decidido se vão buscar uma CBDC, os Estados Unidos têm examinado de perto as implicações e opções para a emissão de um CBDC, um dólar digital. Se os Estados Unidos buscarem um CBDC, poderá haver muitos benefícios possíveis, como facilitar transações eficientes e de baixo custo, promover maior acesso ao sistema financeiro, impulsionar o crescimento econômico e apoiar a contínua centralidade dos Estados Unidos no sistema financeiro internacional. Quem disse isso? A Casa Branca, na semana que passou. Bem, acontece que o Reino Unido também está se preparando para a criação da sua moeda digital. Parece que o Canadá já vem falando sobre isso, a Austrália, entre outros países. Então, o que acontece? Nada mudará? Bem, acontece sim que tudo mudará pelo seguinte: esta cesta de moedas digitais poderá ser ainda abarcada por outra moeda que foi criada esta semana, na calada da noite, por assim dizer, que se pretende ser universal. Aliás, o nome da moeda é bastante sugestivo. Universal Monetary Unit, ou então UMO, como queiram. Bem, o Economic Collapse Blog foi quem deu a notícia hoje desta moeda criada na calada da noite, trazendo logo a declaração do FMI durante a semana. Ontem, o FMI disse que nas reuniões da primavera de 2023, o Fundo Monetário Internacional e a Autoridade Monetária da Moeda Digital, DCMA, anunciam o lançamento oficial de uma moeda digital do Banco Central Internacional, uma CBDC também, que fortalece a soberania monetária dos bancos centrais participantes e cumpre com as recentes recomendações de política de criptoativos propostas pelo Fundo Monetário Internacional. A Unidade Monetária Internacional, ou UMO, simbolizada, como disse, pelo U tremado, é legalmente uma mercadoria monetária, diz o FMI, para a realização e transações em qualquer moeda de liquidação com curso legal e funciona como um CBDC para fazer cumprir os regulamentos bancários e proteger a integridade financeira do sistema bancário internacional. Bem, aí a questão que fica é a seguinte: quem na verdade criou essa moeda? Para todos os efeitos, foi a autoridade monetária da moeda digital. Mas tá, tudo bem, mas então quem é a autoridade monetária neste caso? Uma pesquisa do Economic Collapse Blog descobriu que esta sigla, DCMA,
é o líder mundial na defesa de moeda digital e inovação de política monetária para governos e bancos centrais. A associação ao DCMA consiste em estados soberanos, bancos centrais, bancos comerciais e de varejo e outras instituições financeiras. Ah, tá, entendeu agora? Não, né? Ainda não. Basicamente, parece ser uma cabala secreta, diz o Economic Collapse Blog. Uma cabala secreta de bancos internacionais e governos nacionais, provavelmente conspirando para empurrar esta nova moeda goela abaixo. Diz também a sigla que Unidade Monetária Internacional é uma espécie de cripto 2.0, que cria, ou poderá criar, novos modelos de tecnologia. O DCMA apresenta uma unidade monetária internacional como cripto 2.0, disse a própria DCMA, porque inova, traz uma nova onda de tecnologias criptográficas para realizar um sistema monetário público de moeda digital com uma estrutura de adoção generalizada que abrange casos de uso para todos os constituintes em uma economia global. Quando você vê a palavra novas tecnologias digitais, é um controle que se terá, trata-se na verdade deste controle que se terá sobre o que você está gastando. Daí porque não é de espantar que amanhã ou depois você seja impedido de comprar uma carne por já ter excedido o seu crédito de carbono, porque afinal, toda vez que você vai no mercado, a listinha que aparece no seu cupom aparecerá também dentro da sua moeda como uma informação para o sistema do que você está consumindo. Bem, o sistema fará uma contagem do quanto de carbono você já gastou, já consumiu, e deduzirá do seu crédito, evidentemente, e te oferecerá outras opções ao invés da carne. Então o sujeito que espera o seu cunhado no domingo para comer uma carninha terá que ligar para ele e dizer: olha, meu irmão, não vai dar, eu só consegui comprar 1 quilo de farinha. De grilo. Teoria da conspiração? Bem, pelo menos é assim que aparece a narrativa aqui do Economic Collapse Blog, que começou dizendo o seguinte: uma nova moeda global acabou de ser lançada na calada da noite, digo eu por minha conta e risco. Mas 99% da população global não tem a menor ideia do que aconteceu esta semana. A Unidade Monetária Internacional, também conhecida como Unicoin, é uma moeda digital do Banco Central Internacional que foi projetada para funcionar em conjunto com todas as moedas nacionais existentes, desde que sejam CBDCs, como disse no começo, desde que sejam também digitais. Daí porque Estados Unidos e Reino Unido estão loucos para transformar as suas moedas, seu papel, em moeda digital. Muito bem, agora passo a um texto que realmente merece destaque. Ele foi escrito por Victor Davis Hanson, professor, historiador militar americano, colunista e ex-professor de clássicos e estudioso da Guerra Antiga. Ele também é agricultor, cultiva uva e coloca no mercado uvas passas para vender. Bem, o fato mais interessante do seu texto é que, em poucas linhas, ele faz um raio-x, ou melhor, explica tudo o que está acontecendo no mundo. E essas poucas linhas começam com 12 perguntas que são elas próprias já uma resposta do que está acontecendo no mundo. Ele começa perguntando o seguinte: por que o presidente francês Emmanuel Macron está se aproximando da China, enquanto esperava seu aliado mais antigo, os Estados Unidos, esperava de seu aliado uma ajuda maior? Bem, esta pergunta já é uma resposta. A França está se aproximando
da China, como eu vinha falando anteriormente aqui neste canal. Outra pergunta: por que de repente se fala em descartar o dólar como moeda global? Pois é, o que mais se fala hoje, não é mesmo? Acabei de dizer que até os Estados Unidos estão preparando a sua moeda digital em substituição ao dólar. Outra pergunta: por que o Japão e a Índia estão encolhendo os ombros, dizendo que não podem seguir o exemplo dos Estados Unidos no boicote ao petróleo russo? A pergunta já contém a resposta, não é mesmo? Japão e Índia não podem viver sem o petróleo russo. Por que o presidente do Brasil, em outra pergunta, por que o presidente do Brasil está viajando para a China para perseguir o que ele chama de belo relacionamento? Outra pergunta: por que Israel de repente enfrenta ataques de seus inimigos em todas as direções? A resposta contida aí é exatamente essa: porque está praticamente sozinho contra todos os seus inimigos. O que acontece, em outra pergunta, o que aconteceu com a Turquia? Por que a Turquia está ameaçando a Grécia e membros da OTAN? A Turquia é ainda um aliado da OTAN? Um mero neutro ou um inimigo de fato? Outra pergunta: por que de repente há ameaças chinesas ininterruptas em relação a Taiwan? Outra pergunta: por que a Arábia Saudita concluiu um novo pacto com o Irã, seu antigo arqui-inimigo? Por que o Egito está enviando foguetes para a Rússia para serem usados na Ucrânia? Porque o Egito está enviando foguetes para a Rússia para serem usados na Ucrânia. Desde quando os russos falam sem parar sobre o uso potencial de uma arma nuclear tática? Isso não se ouvia há décadas, desde os anos 60. Se falou um pouco, mas não muito. Havia muito respeito também em relação ao próprio pronunciar da palavra armas nucleares ou bombas atômicas. Hoje, todos os dias, a Rússia faz, ou reforça, ou refaz as suas ameaças de que usará, sim, armas nucleares caso os Estados Unidos isso ou aquilo. Mais uma pergunta: por que o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está se gabando de que milhões de mexicanos entraram nos Estados Unidos, a maioria deles ilegalmente? E por que ele está interferindo nas eleições americanas, incitando seus expatriados a votarem nos democratas? Mais uma pergunta: por que e como, em apenas 2 anos, um confuso e muitas vezes incoerente Joe Biden e sua equipe criaram tamanho caos em todo o mundo? Bem, depois de todas essas perguntas, ele faz uma espécie de raio-x da América, que, de certo modo, explica o porquê de todas essas perguntas. Ele diz: vou listar aqui 10 maneiras pelas quais a América perdeu toda a sua dissuasão, o poder de dissuasão. A primeira delas: Joe Biden retirou abruptamente todas as tropas americanas do Afeganistão. Ele deixou para o Talibã centenas de americanos e milhares de afegãos pró-americanos. Biden abandonou bilhões de dólares em equipamentos americanos, a maior base da Ásia Central, recentemente reformulada a um custo de 300 milhões de dólares. Deixou para lá, deixou para o Talibã. E uma embaixada de $1 bilhão. Nosso governo considerou esse desastre um sucesso. O mundo discordou e viu apenas humilhação por parte dos Estados Unidos. 2. O governo Biden permitiu que um balão espião chinês de alta altitude atravessasse o território continental dos Estados Unidos, espionando as principais instalações militares americanas. Os chineses foram desafiadores quando pegos e não pediram desculpas. Em resposta, o Pentágono e o governo americano simplesmente mentiram sobre o quanto a China havia vigiado sites ultrasecretos.
3. Em março de 2021, em uma mini cúpula de Anchorage, no Alasca, diplomatas chineses lançaram uma enxurrada implacável contra seus homólogos americanos atordoados, em sua maioria silenciosos. Tiveram que ouvir o pito chinês quietinhos, lá no Alasca. Eles deram palestras aos tímidos diplomatas do governo Biden sobre a toxicidade e a hipocrisia americana. A toxicidade. Os Estados Unidos são tóxicos. E a hipocrisia. Eles se recusaram desafiadoramente a explicar por que e como seus laboratórios de virologia deram origem ao Covidão, que matou dezenas de milhões em todo o mundo. 4. Em julho de 2021, em resposta aos cyberataques russos contra os Estados Unidos, Biden pediu humildemente que Putin pelo menos agisse fora dos limites de certa infraestrutura americana já bastante crítica. 5. Quando questionado sobre o que faria se a Rússia invadisse a Ucrânia, Biden respondeu que a reação dependeria de os russos realizarem uma pequena incursão. Você entendeu? Não, ninguém entendeu até hoje. Nem o próprio Biden, evidentemente. O que ele quis dizer é completamente enigmático. 6. Entre 2021 e 2022, Joe Biden insultou e se gabou em uma série de que não se encontraria com Mohammed bin Salman, o governante de fato da Arábia Saudita, e um de nossos mais antigos e valiosos aliados no Oriente Médio. Aliás, Biden chegou a chamar bin Salman de assassino. Pois é. 7. Durante grande parte de 2021, o governo Biden deixou claro que estava ansioso e pronto para oferecer concessões para reentrar no perigoso acordo nuclear com o Irã, num momento em que o Irã se juntava à China e à Rússia em uma nova parceria geoestratégica. Biden acenou, colocou o lencinho branco acenando para o Irã: olha, eu vou abrir os cofres de novo, vou liberar geral, e o Irã lá de longe: tá legal, fazendo acordos com China e Rússia. Pastelão, não é mesmo? Pois é. 8. Quase imediatamente após a posse, o governo afastou os Estados Unidos de Israel. Lembram? Ele pergunta por que Israel está sozinha contra todos os seus inimigos. Pois é. Agora ele responde. 8. Quase imediatamente após a posse, o governo dos Estados Unidos se afastou de Israel, restaurou a ajuda financeira aos palestinos radicais e, tanto pública quanto privadamente, alienou o atual governo de Netanyahu. 9. De maneira serial, Biden interrompeu toda a construção no muro da fronteira sul e abriu a fronteira. Ele fez saber que os estrangeiros ilegais eram super bem-vindos nos Estados Unidos. Cerca de 6 a 7 milhões de ilegais acabaram entrando nos Estados Unidos desde o governo Biden, de 6 a 7 milhões. Biden restabeleceu o tal pegar e soltar. Pega o sujeito num ponto, mas solta em outro, dentro já do território. E ele nada fez sobre a importação de fentanil pelo cartel mexicano, que, segundo análises e pesquisas, matam mais de 100 mil americanos por ano. Bem, quem já viu o efeito que produz o fentanil, a ponto de zumbizar realmente as pessoas, sabem que esses números não são tão fictícios. O fentanil que entra pela fronteira, sul dos Estados Unidos, mata 100 milhões de americanos por ano, segundo informações e pesquisas. 10. Nos últimos 2 anos, o Pentágono embarcou em uma agenda acordada. O Exército está com falta de 15 mil soldados em sua cota anual de recrutamento.
O orçamento de defesa não acompanhou a inflação. Um dos maiores vazamentos de inteligência da história dos Estados Unidos acabou de ocorrer no Pentágono. Aliás, foi notícia ontem. O rapaz foi pego lá em Massachusetts. Rapaz novinho, que está na Guarda Aérea de Fronteira, na Guarda Aérea dos Estados Unidos, foi pego como o autor do vazamento dos documentos que significam hoje para os russos um tesouro. Eu já dei essa informação há alguns dias aqui no canal. O Pentágono se recusou a admitir a culpa e enganou o país sobre o Afeganistão e o voo do balão espião chinês. O atual presidente do Estado-Maior Conjunto ligou para seu homólogo comunista chinês e chefe do Exército de Libertação do Povo durante o governo Trump para avisá-lo de que os militares dos Estados Unidos alertariam os chineses se recebessem ordens de Donald Trump para atacar a China. O presidente dá uma ordem e aí o militar liga imediatamente para a China. Daqui 3 ou 4 horas vocês serão atacados, então se espertem. Pois é, isso é o Pentágono. Muito bem, eu sei que o vídeo já está extremamente longo, mas eu não posso deixar de fazer o resumão da ópera, porque afinal eu tenho um instinto de professor, vocês sabem disso, e preciso concluir tudo isso de modo que você entenda o que de fato aconteceu, ou que está para acontecer. Lembram da fase socialista que preparava o terreno para o comunismo? Pois bem, parece que com a implosão dos Estados Unidos, estamos mudando de fase. Aquilo que era visto como a preparação para o comunismo ficou para trás. Nós estamos aí a um passito de galo de entrarmos no comunismo global. Meu amigo, o comunismo venceu. Quanto antes você souber disso, melhor. Melhor pode se preparar, pelo menos espiritualmente, pelo que vem por aí, não é mesmo? Sim, o comunismo venceu porque os Estados Unidos se autoimplodiram. O último bastião da democracia, aquele blá 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 todo, isso é coisa do passado. Tudo bem, ainda temos a perspectiva de que Trump volte, que nossos deputegues façam alguma coisa por aqui e tal, mas são perspectivas bastante pequenas, perto desta torrente de acontecimentos que colocou a China como o império dominante daqui para frente, certo? Pois é, se isso tudo de fato se concretizar, o fim do dólar, a ruína interna dos Estados Unidos, países tão díspares ou tão diferentes como o Canadá e Irã se tornarão quase que uma coisa só. O que tem a ver o Canadá com o Irã? O Irã é uma república islâmica e o Canadá, bem, digamos assim, relativamente ainda cristão. Só que os dois países, embora tão diferentes, terão o mesmo controle sobre a população. Acreditem nisso, por quê? Porque câmeras de espionagem estão igualmente no Irã quanto no Canadá. E tanto os governos de Irã e Canadá regularão as nossas vidas de maneira semelhante, perceberam? Haverá uma homogeneidade em termos de poder no mundo todo. Seremos meros peões. Sem falar que, junto com isso, há também a dinâmica do despovoamento e por aí vamos. Entenderam o mundo em que estamos? Meu amigo, as profecias se cumpriram ou estão se cumprindo. A besta, por enquanto, venceu. E o nome da besta é uma ofensa a Deus, como diz no Apocalipse, blasfêmias. Comunismo. Quanto antes, repito, você se tocar dessa realidade, melhor. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se puder, torne-se membro. A sua membresia é o que garante a nossa sobrevivência aqui nesta plataforma, pelo menos por enquanto. É muito importante para nós. Mas se não gostou desse vídeo, também deixe o seu dislike, não tem problema. Até amanhã, se Deus quiser.